Shalom, meus amados e queridos irmãos, nesta noite maravilhosa que o Eterno nos proporciona, dá condições de estar respirando. Mais uma vez, depois de um bom tempo, sumido das redes sociais, aqui estou convosco. Eu quero esclarecer, irmãos, que tive sumido devido a muitos problemas, muitas dificuldades, e principalmente por estar tecnologicamente falando indisponível, sem condições de estar transmitindo as minhas lives que sempre estava fazendo, sempre fiz, aqui pela plataforma do Facebook. Devido ao meu aparelho de telefone, meu aparelho de celular, ele está com problemas, vários problemas, tela quebrada e câmera indisponível para gravação, câmera frontal e vários outros tipos de problema, de dificuldade que foi surgindo e que me impediu de estar transmitindo as minhas lives. Mas graças ao Eterno, meu filho adquiriu um aparelho bom para ele e ele está me emprestando, esse aparelho, e aqui estou com esse aparelho para poder estar fazendo as minhas lives, Pretendo estar voltando às atividades aqui com os irmãos. E nos últimos dias, irmãos, eu andei meditando muito, andei fazendo as minhas reflexões, observando, o mundo como está, tantas coisas, ultimamente têm acontecido, tantas dificuldades nas quais o mundo ele está mergulhado, e eu pude ver alguma coisa que eu gostaria de comentar com os queridos e amados irmãos. É muito interessante ver que todas as pessoas que creem no Eterno, que acreditam em um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, que elas buscam este Deus, mas elas têm isso em comum, Todos buscam a este Deus, todos buscam ao Criador, isso é algo em comum. Mas a gente vê que existem várias motivações para essa busca, e é sobre isso que eu quero estar comentando. Mas antes, eu gostaria de introduzir minha vida em oração perante o Eterno. E se você está aí, está acompanhando junto comigo, você tem toda a oportunidade de fazer o mesmo, de acompanhar essa transmissão junto comigo, fazendo uma oração ao Eterno, que vai abrir portas, que vai direcionar, que vai estar nos dando condições de estar sendo claro e de passar uma mensagem clara e muito bem assim acessível a todos aqueles que vierem a assistir essa transmissão. Vamos orar. Grande e eterno Senhor Adonai, neste momento eu introduzo minha vida ao Senhor, perante a tua face em nome de Yeshua. Busco a tua face, busco a tua presença, busco, ó Eterno, a sua luz neste momento sagrado, neste momento tão importante, neste momento, Senhor, tão sublime de oração, de adoração. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te adorar, eu quero enaltecer o teu nome, eu quero te agradecer por todas as bênçãos as quais o Senhor está fazendo, as quais o Senhor ainda fará, e peço que o Senhor esteja manifestando a sua graça, abençoando a vida de todos os queridos que vão entrar para assistir e aqueles que posteriormente também vão assistir essa mensagem. Obrigado, Eterno, pelo dia de vida, pelo dom da vida, pela permissão de existir, de viver, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia na minha vida, na vida da minha família. Abençoa todas as pessoas que vão assistir e que de alguma forma essa mensagem seja benéfica a todos. No nome de Yeshua. Amém. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 29,
E no versículo de número 13, está escrito algo muito interessante. Quando o Eterno se direcionou ao povo de Israel e disse para eles: quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o vosso coração. Na grande maioria das Bíblias, eu estou lendo aqui a Bíblia Judaica completa, está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E deixarei que me encontrem, diz Adonai. Então reverterei seu exílio. Eu os ajuntarei de todas as nações e os lugares para onde eu os levei, diz Adonai, e os trarei de volta ao lugar de onde os exilei. Amém. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Eterno. Meus queridos, isso todos os que têm a fé em Deus, todos os que têm este algo em comum, eles fazem. Todos aqueles que acreditam no Criador soberano, eles fazem isso, todos nós em comum fazem isso. E feliz é o homem, a mulher, o jovem e a criança. Enfim, feliz é o ser humano que acredita e busca a este Deus. Porque a vida da pessoa que busca a este Deus, a vida da pessoa que se preocupa em ter conexão com este Deus, ela é uma vida diferenciada. Ela é uma vida que tem problemas? As pessoas que fazem assim passam por problemas? Sim, passam. As pessoas que buscam a Deus são livres dos problemas? Né? Elas não enfrentam o problema? Não. Elas enfrentam o problema, sim. Elas têm ataque? Tem. Passam por dificuldades? Sim, passam por dificuldades. Mas todas têm em comum o auxílio, a ajuda, a força que vem deste Deus. Agora, meus queridos irmãos, existe algo muito ruim na motivação das pessoas a ir buscar este Deus. Muitas pessoas buscam a Deus apenas no momento da dor. Apenas quando algo vai mal. Apenas quando a dor chega. Apenas quando a dificuldade se levanta. E nós não podemos agir assim. O ser humano, ele não pode ser impulsionado, impelido a buscar a Deus apenas no momento da dificuldade. Eu costumo ilustrar esta fala com a realidade dos remédios em nossa casa. Você já notou que quando está tudo bem com o seu corpo, nada dói, você não procura aquele remédio que no momento da dor, no momento da dor de cabeça, no momento da cólica, no momento do desconforto, da febre, enfim, você busca, você procura. Às vezes você vê ali aquele analgésico, né? A Novalgina, o Dipirona, o paracetamol, enfim. Você não está sentindo nada. Então o que você faz? Passa para lá, passa para cá, passa de cá, passa de lá, você nem olha. Aquele remédio não tem importância para você. Mas quando vem a dor, quando chega a dor, aí sim você sai desesperado procurando aquele remédio. Anteontem eu fiz isso, né? Eu estou passando por um pequeno probleminha com alergia. Eu tenho algumas alergias, né? A poeira,
alguma substância com mofo, enfim, essas coisas. E essa semana eu andei mexendo um pouco com essas coisas. Então, eu acordei de madrugada com o nariz, né, entupido, depois comecei a espirrar e começou a sair, né, secreção do nariz, e o olho fica vermelho, começa a coçar, é aquela coisa. Então eu fui procurar um remédio que eu tomo sempre quando eu fico assim, que é o Histamin. Tomei e agora já me sinto melhor. Com Deus nós não podemos fazer assim, meus irmãos. Esta é uma coisa errada que às vezes acontece na vida do ser humano. Ele só procurar ao Eterno, só procurar a Deus, quando as coisas vão mal. Esta é uma motivação errada para se procurar Ele. Mas a verdade é que Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que mesmo com esta e outras motivações erradas, nós conseguimos nos conectar a Ele, encontrar auxílio dEle e ver a mão dEle estendida em nosso favor. Uma outra coisa, irmãos, que a gente vê é o seguinte: tem muitas pessoas procurando a Deus por medo. Medo do apocalipse, medo do inferno, medo de passar por dificuldade, medo da crise chegar, medo de ficar doente, medo de perder a salvação, medo disso, daquilo e daquilo outro. Queridos irmãos, nós não devemos buscar a Deus por medo. Nós devemos buscar a Deus por temor. Medo é uma coisa, temor é outra. O que é o temor? E por que é diferente do medo? Olha bem, irmãos. Medo a gente tem de algo ruim, algo ameaçador, algo que nos oferece perigo, algo que pode nos destruir, algo que é mal, algo que é traiçoeiro. Nós só temos medo daquilo que nos oferece mal. Então, nós não podemos ter medo de Deus. O medo de Deus, né, não é uma coisa boa, não é uma coisa legal. E ele é diferente do temor, porque temor significa respeito, reverência. Uma reverência diferenciada, elevada, que está acima daquela reverência que nós temos pelo mais velho, pelo pai, pela mãe, pela pessoa que a gente tem grande consideração por ela. Então, o que deve nos impelir a buscar a Deus não é medo, não é medo, é temor. Teologias equivocadas, às vezes, gera um comportamento e uma postura inadequada perante Deus. Por exemplo, muitas pessoas falam: se você não for na igreja, você vai para o inferno, hein? Se você não frequentar uma igreja, você vai para o inferno, hein? Se você começar a faltar do culto, você vai perder sua salvação, hein? Isso é uma doutrina equivocada. Isso é um ensinamento equivocado. Porque o que nos impele a buscar a Deus não deve ser o medo de perder a salvação, o medo de ir para o inferno, o medo de perder a salvação. Não. Deve ser o temor. Eu vou buscar a Deus, seja na igreja, seja na sinagoga, seja numa casa de oração, seja num quarto, seja numa sala reunida com a família ou numa sala reunida com amigos, enfim. Eu vou buscar a Deus em oração, eu vou buscar a Deus neste momento
na minha casa, ou eu vou me retirar para um local para me conectar com Deus através da oração, da reflexão, do silêncio, enfim. Isso, a motivação para buscarmos a Deus, para buscarmos ao Eterno, não deve ser o medo, deve ser o temor. O temor, ele funciona como um freio. O freio, ele para, um veículo que está indo em alta velocidade. Ele diminui a velocidade. Ele evita uma colisão. Ele evita que um acidente ocorra. Assim é o temor. O temor, ele é um freio que nos coloca limite para que a nossa vida não se desgoverne e não venhamos a colidir. O temor, ele funciona, meus amados irmãos, como um dosador de velocidade. Às vezes estamos indo num ritmo muito acelerado. Às vezes estamos indo num ritmo que não está legal. Às vezes estamos indo numa direção que precisamos parar, engatar uma marcha ré, fazer um retorno, fazer uma conversão e ir para o caminho correto. Então o temor, ele tem essa função. E ele é diferente do medo. Então, meu irmão, esse negócio de buscar a Deus de medo, por medo, esse negócio não está certo. Isso não é uma conduta sadia, normal e correta. O que deve nos impelir a buscar a Deus não é o medo, é o temor. Devemos ter o temor. O temor, meu irmão, evita com que nós venhamos a mergulhar no pecado. Porque realmente o que nos oferece perigo, que nos compromete, que nos traz perda da salvação, é a prática do pecado. A prática das transgressões é andar contra as leis de Deus, contra os ensinamentos, as orientações, as diretrizes, as normas e padrões estabelecidos pelo Criador. Aí sim, se nós estamos transgredindo as leis de Deus, pecando, porque o que significa pecar? Pecar é errar o alvo. O que é o alvo? O alvo é cumprir os mandamentos de Deus. O alvo é obedecer às normas de Deus. O alvo é nós obedecermos às instruções do Eterno. Agora, se eu vivo contra, então eu estou errando o alvo. Eu estou vivendo contra um ensinamento, uma forma estabelecida pelo Criador. E como criatura, então eu estou transgredindo. Então, meus queridos, o medo. Uma outra coisa que a gente vê também, muitas pessoas fazer, principalmente nesta era pós-moderna, com a teologia da prosperidade, eu vou buscar a Deus para ser rico. Eu vou buscar a Deus para me ter riqueza. Porque essa é a teologia da prosperidade pregada em muitos púlpitos nos dias de hoje. Você que está sofrendo, que está endividado, que não consegue prosperar, venha para a minha igreja. Venha para a campanha fulana de tal. Venha fazer aqui o voto fulano de tal. Participe conosco da cesta poderosa, da corrente das 7 orações de poder, de fogo e de glória. E a sua vida vai mudar. Esta é uma motivação errada para se buscar a Deus. Yeshua ensinou em diversos textos: buscai antes o reino de Elohim, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, a traça corrói, e a ferrugem pode destruir. Mas ajuntais tesouros no céu.
Ele mesmo ensinou, meus irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, esta motivação de buscar a Deus, de ir a algum templo, de ir a alguma igreja, apenas para ter riqueza, é algo ruim. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Deus não vai atender a petição de alguém que tem como impulsiona, né? Que tem como um impulsionador motivacional para ela buscar a Deus a riqueza. Se esta é a sua mola propulsora, impulsionadora que está te empurrando e te impelindo a buscar a Deus, isso não está correto. Isso não está legal. Isso não é algo correto. Não, eu vou buscar a Deus, eu quero ir ao templo hoje, eu quero ir na igreja hoje, eu quero ir na sinagoga hoje, eu quero ir no local de adoração hoje para buscar a Deus para que Ele me faça rico. Eu quero me converter, eu quero sair dessa vida, porque eu quero agora ser uma pessoa rica. Esta é uma motivação errada para se buscar ao Criador. Essa não é uma motivação sadia, o desejo pela riqueza. Yeshua, ele ensinou que a vida não consiste na abundância dos bens que se tem. Então, o que deve nos motivar a buscar o Criador? É o desejo puro, verdadeiro e genuíno de ter uma conexão com Ele, conforme Yeshua disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco me introduzir na configuração reino de Deus, fazer parte deste reino, ser um súdito do Eterno, através da obediência à sua palavra, através da fé que Yeshua HaMashiach nos traz através do seu testemunho, que é Jesus. Então, irmãos, eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, fazer aquilo que é correto. Quando eu busco fazer aquilo que agrada a Deus, quando eu busco fazer aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é digno, aquilo que é exemplar, aquilo que é ético, aquilo que é correto, justo perante Deus, aquilo que está coerente com a palavra, o querer e a vontade do Eterno para a minha vida, então, meu amado e querido irmão, eu estou buscando a justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aí então, as demais coisas me serão acrescentadas. O que tem de pessoas hoje, irmão, indo para a igreja Cis, indo para a igreja fulana de tal, ou às vezes entrando em Techuvá, virando judeu, simplesmente porque o judeu ele tem fama de ser rico. As pessoas acham que todo judeu é rico, e a Bíblia mostra que nem todos são, né? A história também mostra que nem todos são, mas grande parte do povo de Deus, o povo judeu, é sim abastado, tem em abundância. Por quê? Porque tem um segredo, segundo a Bíblia, para nós termos a riqueza. É só você ler Deuteronômio 28 e você ver. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e propuseres no vosso coração obedecer os ensinamentos da Torá, guardando os estatutos, observando os desígnios de Deus, os ensinamentos de Deus, e bendito então serás
Aí vai falando, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será teu cesto, bendito será a tua amassadeira, bendito será teu servo, bendito será tuas crias, bendito serão os teus animais e as crias dos teus animais, enfim. Mas se não propuseres no teu coração obedeceres à voz do Senhor teu Deus, e se inclinares aos deuses e os servires, então maldito será no campo, aqui, ali, acolá, enfim. Então o segredo é obedecer os mandamentos de Deus. O segredo é cumprir a justiça de Deus através daquilo que é reto, correto, daquilo que o próprio Filho de Deus, Yeshua, ele viveu e ele ensinou. Ele incorporou os ensinamentos de Deus, viveu eles de tal modo a nos dar exemplo de fazer o mesmo. Então a nossa vida prospera sim, quando nós fazemos isso. Eu não sou contra a riqueza, e nem o próprio Deus é, porque ele mesmo na sua palavra diz, né? Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor desta terra. Se o povo obedecesse, ele falou para Isaías, propuser no coração, obedecer, comerá o melhor dessa terra, se vocês quiserem me ouvir. Se vocês me ouvir, se vocês propuserem no coração de vocês, me ouvir, dar ouvido às minhas palavras, então vocês comerão o melhor desta terra. Deus prometeu tirar o povo de dentro do Egito, colocar eles aonde? Colocar eles numa terra que mana leite e mel, onde eles teriam fartura. Então, Deus não é contra a pessoa ter em abundância, em ser provida, em ser abençoada. Ele abre portas, ele abençoa, sim, só que essa não deve ser a motivação principal de um ser humano a buscar o eterno, a buscar o Criador. Não. Essa não deve ser a nossa mola propulsora, a nossa fonte de motivação, a nossa motivação maior, né? Nós devemos, sim, buscar o eterno de todo o coração, com o coração alegre, entendido, esclarecido, sabendo que eu vou buscar a ele, não pelo que ele me dá, mas pelo que ele é. E ao buscá-lo pelo que ele é, ele acrescenta na minha vida aquilo que eu necessito. Outros buscam o eterno apenas por curiosidade, né? Curiosidade em ver como é, né, o templo, ver como é aquele local de encontro onde está indo pessoas, ver como funcionam as coisas dentro de um ambiente religioso, enfim. A curiosidade, né? A curiosidade, ela é uma coisa boa, até certo ponto, né? Porque é através dessa curiosidade que vem a descoberta, né? Através da curiosidade tem-se a busca e através da busca obtemos uma resposta ou respostas. Então a curiosidade, até certo ponto, ela é boa, né? Então, muitos buscam a Deus apenas por curiosidade. Eu quero saber como que funcionam as coisas, eu quero ver como que funciona a liturgia ali dentro daquela igreja, eu quero ver como é que funciona a liturgia, por exemplo, do povo judeu, eu quero me aproximar por curiosidade. Muitos se aproximam e acabam descobrindo a verdade permanece, outros não, né? Outros não. Mas, existem vários fatores, vários motivos pelos quais uma pessoa às vezes busca a Deus. A curiosidade está entre elas. A tradição religiosa, né? Porque meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, aquela rotina, né? Aquela rotina, às vezes, de estar na igreja, estar em um ambiente religioso. Às vezes é
às vezes, é uma forma da pessoa buscar a Deus. Né? É uma forma da pessoa, às vezes, ir buscar. Mas isso é legal? Não. Não pode ser algo mecânico, irmão. Eu não posso buscar a Deus só porque meu pai, minha mãe me ensinou assim. Eu não posso buscar a Deus somente 1h30 durante 1, 2 ou às vezes 3 horas, né? 3 vezes, melhor dizendo, perdão, por semana. Não. Olha, terça tem estudo da igreja, tá? Culto quinta é culto público, né? É culto de cura e libertação. Domingo é culto da família, é culto de primícia, é culto do círculo de oração, é culto de ceia, enfim. Eu não posso buscar a Deus apenas por causa dessa tradição religiosa. Eu tenho que buscar a Deus de coração. Eu não posso buscar a Deus de medo de ir para o inferno, de medo de perder a salvação. Ai, se eu não for na igreja, eu vou perder minha salvação. Ai, se eu faltar de culto, eu vou esfriar na fé. Ah, se eu faltar de culto, eu vou perder meu galardão. Ah, se eu não participar daquele culto, né? O pastor, os irmãos vai achar ruim. Ah, porque se eu não for na igreja, a minha família vai me deserdar. A minha família vai achar que eu estou desviado. Não, irmãos. O tradicionalismo religioso, ele não pode ser um fator principal para mim e você buscar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus de todo o coração, sem medo de ir para o inferno, sem medo de perder minha salvação, por temor, por respeito, por reverência. Então, a vida de muitos, a busca de muitos consiste em apenas uma tradição religiosa. Ela está indo porque ela acostumou a ir quando chega aquele dia. Quando chega a terça-feira, né? Ela vai porque toda terça eu tenho o costume, né? De ir para assistir o estudo bíblico. Na quinta-feira, não, eu tenho que ir porque é culto público, é culto de cura e libertação. Eu tenho que ir, né? E eu acostumei a ir. Chega no domingo, né? Que é tido erroneamente como o dia do Senhor, que é o dia do Senhor, segundo a Bíblia, realmente existe um dia separado para se buscar a Ele, e esse dia não é o domingo, esse dia é o sábado, é o Shabat, é o dia separado, distinto entre todos, mas a configuração cristã mudou, né, para o domingo, e hoje a grande maioria não consegue, de forma nenhuma, os tradicionais religiosos, evangélicos, cristãos, não conseguem, de jeito nenhum, passar um domingo sem ir na igreja. Se ela não for no domingo na igreja, parece que a semana para ela, né, que ela acha que começa na segunda-feira, né, porque a semana começa no domingo, ela é grande demais e ela fica vazia, sem sentido. Então isso é o quê? Tradicionalismo religioso, religiosidade pura, simples e vã. Porque a nossa busca a Deus não deve ser apenas 3 vezes por semana durante os cultos de terça, quinta e domingo, e 1h30 apenas dentro destes recintos. Nestes 3 dias. Não. A nossa vida com Deus não deve consistir nesta liturgia, neste tradicionalismo, nesta rotina religiosa. Eu devo buscar ao Eterno, independente de placa de igreja, constantemente, através da oração, da reflexão, da meditação, da busca sincera, genuína e verdadeira. Independente de placa, independente de nomenclatura, independente daquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Eu devo buscar ao Criador pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz e pelo que Ele me oferece, mas pelo que Ele é, pelo que eu sinto por Ele,
pelo que eu compreendo dele, pela minha necessidade de manter comunhão com ele, pelo meu desejo de manter comunhão com ele. Então, irmãos, o que deve impulsionar um ser humano que acredita em Deus a buscar a Deus? Em primeiro lugar é o amor, irmão. Em primeiro lugar é o amor. Quais são os dois maiores mandamentos? Yeshua resumiu. Um fariseu perguntou para ele, né, isso. E está resumido, então. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a si mesmo. Então, irmão, o primeiro e grande mandamento é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo. Então, qual é o maior motivo que eu tenho para buscar este Deus como criatura? Buscar este Criador é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. Não é amar a esposa, não é amar o marido, não é amar os filhos, não é amar a igreja, não é amar o pastor, não é amar a si mesmo, não é amar o próximo. Em primeiro lugar, deve ser amar a Deus. Então, este amor que sentimos por Ele, que não deve ser apenas um sentimento abstrato, deve ser um sentimento transformado em ações concretas. Porque se você ama apenas de coração, de boca, de sentimento abstrato, não coloca em prática, o seu amor é ineficaz, é infrutífero, insignificante e ele não é nada perante Deus. Porque este amar a Deus significa ações, atitudes concretas e não apenas um sentimento abstrato, como uma fumaça, que você vê, mas não pode pegar, não pode tocar, não pode sentir, não pode apalpar, porque é algo abstrato. Tem que ser algo real, igual esta caneca contendo um líquido dentro que eu posso beber, sentir através do paladar, tocar no vasilhame. É algo que tem que ser concreto, tem que ter ações. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é algo concreto, real. É algo que tem que ser praticado, que se vê através da prática. O amor a Deus, irmãos, deve ser o maior motivo que eu tenho e devo ter para buscá-lo, para procurá-lo. Não é medo de ir para o inferno. A igreja, irmãos, os templos estão cheios de pessoas que frequentam ali apenas de medo de ir para o inferno. Medo de perder a sua salvação. Então ela vira um frequentador de igreja. E ela acha que o ato dela ir e voltar 3 vezes por semana em um templo vai salvar ela. E não é isso, irmão. Não é isso que nós devemos fazer. Não é por medo de perder salvação, de não herdar a vida eterna, de perder galardão, medo de ir para o inferno, não. Eu devo buscar a Deus por amor. Se eu amo alguém, eu busco conexão com este alguém. Se eu não amo este alguém, consequentemente, eu não busco conexão com este alguém. Então, se você ama a Deus, você vai buscar conexão com Ele. E isso não significa necessariamente que eu tenho que buscar conexão com Ele em um templo.
que é só no templo que eu vou ter conexão com ele. Não, conexão com ele é diária. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no templo que ele fez. E o templo que ele fez é eu e é você. Então Deus não habita na parede de concreto, tijolo e telha, que chamam de templo, que chamam de igreja, que chamam de sinagoga. Não. Deus habita neste templo de carne, feito pelas mãos dele, soprado nele o fôlego da vida. Deus habita aqui, através do seu Espírito, do Rua, que se infunde em nós através da fé, recebida através do testemunho de Yeshua. Então, meus irmãos, o que nos impele a buscar a Deus? Em primeiro lugar, o amor. O desejo de se submeter a Ele. O desejo de conhecê-lo, de compreendê-lo. Que a Bíblia fala, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ao Senhor, ao Eterno. Então isso deve ser, irmão, uma fonte de motivação para mim e para você buscar a Deus. O quê? O desejo, o amor a Ele. O desejo de se submeter a Ele. Porque se Deus é uma autoridade sobre nós, irmãos, se Deus é Senhor e nós servo, então eu tenho que procurar servir a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz Tiago na sua epístola. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, eu quero estar sujeito a Deus. Eu quero estar submisso através da conexão, da comunhão, da obediência a este Deus. Como um servo. Porque qual servo não é submisso ao Senhor? Qual filho não é sujeito ao Pai? Então, o filho verdadeiramente obediente, que ama o Pai, ele quer. O prazer dele é estar em comunhão, em sintonia, em submissão, em obediência ao Pai. Então, como filhos do Eterno, eu e você deve procurar, no nosso relacionamento com Ele, na nossa relação, nós devemos procurar a Ele, buscá-lo por amor, por um desejo de obedecer, de conhecer a palavra dele, porque conhecendo a palavra dele, nós conhecemos ele. Como que o ser humano pode conhecer ao Deus Criador? Através da sua palavra. A maior fonte de descoberta de Deus é através da sua palavra. A maior fonte que o Criador, o Deus Todo-Poderoso e Soberano, deixou para a criatura conhecê-lo, não são sonhos, não são visões, não são profecias, não são revelações, é a sua palavra escrita. Deus pode falar por meio de sonhos e nos fazer conhecer um pouco da vontade dele, uma faceta dele, por intermédio de sonhos, visões, profecias? Sim, pode. Deus se revela por intermédio disso. Mas a maior, mais segura fonte é a Bíblia Sagrada, a sua palavra escrita. Então, esta deve ser a nossa maior motivação, né? O amor, o desejo de se submeter, de obedecer, né? De conhecer, de compreender, de ser dirigido por ele. Porque Paulo escreveu Romanos 8:13. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, é muito bom nós queremos conhecer a Deus, buscar a Ele, para ser dirigido por Ele. Para que Ele nos dirija, nos oriente, nos guie. Que assim nós estaremos seguros.
Outro motivo, né? Outra motivação para nós, irmão, buscar a este Deus, né? Além de ser dirigido por Ele, né? É o desejo de conhecer a verdade. Irmão, quem gosta da verdade, busca a Deus. Porque Ele é a fonte da verdade. Quem quer seguir a verdade, busca a Deus, porque o mundo é uma ilusão. Para muitos, infelizmente, Deus também é uma ilusão. Mas Deus, para mim, pessoalmente, ele é mais real do que, meus irmãos, os 5 dedos da minha mão, do que esta aliança. Ele é mais real do que este móvel que está atrás de mim. Ele é mais real do que este aparelho que grava a minha voz e que transmite a minha imagem. Deus, ele é real para mim, não porque ele está fora, não porque eu apenas leio sobre ele aqui e posso ver ele nestas palavras. Deus é real para mim porque ele está em meu interior. Deus é real para mim porque ele mudou a minha vida. Deus é real para mim porque eu fui uma pessoa que experimentei uma transformação dele na minha vida. Não foi o psicólogo, não foi o psiquiatra, não foi o amigo, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi o colega, não foi o mágico, não foi o pai de santo, não foi o pastor, não foi o padre, não foi nenhum ser humano que transformou a minha vida. Foi Deus, foi o Eterno, foi o Criador. Quando eu descobri Ele, através da sua palavra, através dos ensinamentos do seu Filho, e eu recebi o testemunho dele, eu criei nas palavras dele, então as palavras dele, que são ungidas pelo Eterno, que vem da parte de Deus, que é poderosa, transformou o meu caráter, mudou a minha vida. Então, Deus é esta realidade para mim, é real para mim, porque ele transformou-me de dentro para fora. Então, meu irmão, que está escutando essa mensagem, eu vou estar encerrando essa mensagem agora, pouquinho, com uma oração. Faça uma recapitulação, uma observação na sua conduta. O que está te levando a buscar a Deus? É apenas desejo de ficar rico? É ambição da riqueza? Isso não está certo. É medo de ir para o inferno? Você não vai do culto mesmo estando cansado, quebrado. Você vai lá para cumprir aquela rotina, né? Só porque você aprendeu como tradição com seus pais e você tem medo de faltar do culto, esfriar na fé e perder sua salvação? Isso não está certo. É medo de ir para o inferno que te leva a buscar a Deus? Não, irmão. Devemos buscar ao Eterno pelas coisas certas, pela motivação correta. E qual é a motivação correta? É o amor, é o temor, é o desejo de acertar, de viver em paz, de descobrir a verdade, de andar no caminho da verdade. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando eu descubro, através dos ensinamentos de Yeshua, né, a verdade, eu vou seguir essa verdade. Então, que o Eterno possa te abençoar. Possa abençoar a minha vida, a vida da minha família, da sua família. Possa nos ajudar a ajustar as coisas em nossa mente. Por quê, irmãos? Porque há motivações extremamente erradas. Eu não posso faltar do culto de domingo, porque senão a minha semana ela vai ser uma semana muito ruim. Se eu no dia do Senhor não for buscar Ele, então o restante da semana vai ser uma semana ruim para mim. Não. Esse não deve ser
essa não deve ser a motivação maior para mim buscar ao Eterno. Não é só em um templo que eu encontro com Ele. Eu posso encontrar com Ele em um templo? Sim, Ele se revela lá. Ele se revela lá e se deixa achar lá. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o texto que nós acabamos de ler, nós lemos lá na introdução da mensagem, de Jeremias 29:13. Se eu buscar a Ele de todo o coração, eu vou encontrá-lo, seja lá onde eu estiver. A samaritana disse assim para Yeshua: olha, está escrito que é aqui, né? Que nós vamos buscar e nós vamos encontrar. Yeshua falou: olha, em verdade te digo que não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em nenhum desses locais que nós vamos encontrar com o Eterno nosso Criador. Ele disse: vem a hora e é chegada em que os verdadeiros adoradores buscarão ao Pai e o acharão em espírito e em verdade. Quando buscar de todo o coração, em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores encontrarão com o alvo da nossa adoração, que é o Eterno. Então, aonde eu buscar, eu vou encontrar. A Bíblia revela, mostra, irmãos, homens, mulheres, de diversas formas, em diversas posições corporais, de diversas maneiras, buscando a Deus e encontrando Ele, conexão com Ele, obtendo resposta dEle, dentro de templo, em matagal, nos montes, assentado, ajoelhado, em pé, enfim, de diversas maneiras, na lavoura, na olaria, na carpintaria, no exercício da função profissional, enfim, há diversas passagens bíblicas mostrando que Deus não está limitado a ser encontrado apenas dentro de um templo. Que eu posso encontrar a Ele, segundo Yeshua, fechado, trancado dentro do meu quarto em secreto, orando, que o Pai ouvirá e recompensará. Eu não estou dentro de um templo agora. Ou melhor, eu sou um templo e isso aqui se transforma em um templo quando eu começo a buscar o Eterno. Estou dentro de um quarto. Então, aonde você estiver e buscá-lo de todo o coração, ele se revelará, ele te ouvirá, ele se manifestará, ele abençoará, ele te dará conhecer, ele será revelado, ele se deixará revelar, descobrir por você. Então, meu irmão, vamos organizar estas coisas. Tem aqueles irmãos, né, que põem pressão, e que te fala que se você faltar do culto fulano de tal, se você faltar no dia fulano de tal, se você não participar da campanha fulano de tal, né, se você quebrar o elo, você não vai receber bênção. Irmãos, isso é blá blá blá. Isso não existe. Até quando você vai ficar ouvindo estas coisas? Deus te criou livre, como um pássaro. Um pássaro silvestre. Agora, os homens faz de outros homens, assim como faz com o pássaro silvestre quando coloca ele dentro da gaiola. Domestica ele. A fé domesticada te leva a ter motivações erradas para buscar a Deus. É medo de ir para o inferno, é medo de passar fome, é medo do gato, né, te atacar. Lembra do desenho do Piu-Piu e do Frajola? Pois é, tem muitos Piu-Piu, né, no bom sentido, por aí, que vivem enclausurados dentro da gaiola de medo do Frajola. Aonde está a confiança
em Deus. Ah, não, mas se eu sair da gaiola, se eu não buscar na gaiola, se eu não estiver na gaiola, eu não tenho aguinha no potinho e não tenho comidinha no potinho. É isso que muitas pessoas enxergam. Irmão, olha lá fora quanta coisa o Criador colocou à disposição dos que buscam. Quanta comida farta tem fora da gaiola. Quantos rios não tem fora da gaiola? Ele dotou cada um de nós com a capacidade de buscar o alimento, de buscar saciar a sede e de vigiar e se proteger do perigo, do ataque externo, do predador. Sim, ele nos guarda, ele nos abençoa, ele nos orienta, mas tem algo farto lá fora. Tem algo, uma comida farta, um banquete preparado. Não negativo, mas da parte de Deus, para quem crê, para quem buscar, para quem confiar, para quem quiser viver fora da gaiola. Mas não. Então essa configuração de fé do medo, ela te coloca motivações erradas para buscar a Deus. Então, para resumir, qual é a verdadeira motivação que eu tenho, que nós temos para buscar a Deus? Vamos fazer uma análise. É medo? É curiosidade? É tradicionalismo religioso? Nós temos que quebrar isso, irmãos. Deve ser por amor, deve ser por respeito, por reverência, por temor. Deve ser por desejo de obedecer, de estar em sintonia constante, de conhecer a cada dia mais e mais, de estar sujeito, de ser submisso, de estar debaixo da poderosa, potente mão do Altíssimo, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Que o Eterno te abençoe. Eu vou encerrar com uma oração. Eterno, neste momento eu te louvo, te exalto, te adoro, te glorifico. Te dou graças, te louvo, te dou louvores de todo o coração e peço as suas bênçãos em favor da vida deste irmão, dessa irmã, desta pessoa que está assistindo, que vai assistir posteriormente este trabalho. Louvado seja o teu nome por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor faz, dá, concede a cada um dos que creem. Alcança cada uma das pessoas que vão assistir, Senhor, este trabalho, e que o Senhor possa falar ao coração de cada uma delas. Nos ajude a buscar ao Senhor de todo o coração, mas não por medo, não por ambição às riquezas, não por uma rotina tradicionalística religiosa, mas por puro amor e desejo de estar em sintonia constante ao Senhor, Pai. Nos abençoe livre de todo mal. Nos ajude, Senhor, a enxergar amplamente a tua verdade para trilhar o caminho que devemos trilhar de acordo com a sua vontade. Muito obrigado pelo privilégio de poder falar da tua palavra mais uma vez. E que vida seja edificada, alcançada e abençoada em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe. Shalom. Boa noite a todos.